que é as pessoas habituarem-se a irem para casa, a recolher e a ter medo. E perante esta situação global, pela primeira vez, das pessoas terem medo e estarem disponíveis a recolher a casa, dá-se, na minha interpretação, a maior espaço de intervenção para as autocracias. E autocracias que podemos dizer que será de extrema-direita, começando logo com Putin, que imediatamente já tinha ocupado a Crimeia, que ninguém reagiu. Tomou posse hoje, novamente. O Putin tomou posse hoje, novamente. Tomou posse hoje, novamente, e que inicia a guerra da Crimeia, a guerra da Ucrânia. E eu acho, portanto, que vamos estar num período em que as políticas tradicionais, as áreas de influência dos diversos governos estão completamente ultrapassadas, porque há necessidades cada vez mais globais a ser tidas em conta, as populações estão habituadas a obedecer e a ter medo, e aí as autocracias vêm fingidamente resolver esses medos pelo extremismo. Há uma definição dessas autocracias, que é os populismos demagógicos, que é, eles têm soluções muito simples para problemas muito complexos, mas aquilo nunca é uma solução. O mundo é tão complexo que não resolve. São respostas imediatistas que as pessoas querem ouvir, porque eu acho que é muito interessante, porque realmente a pandemia trouxe as pessoas a estarem disponíveis para aceitar, perante o medo que tinham, a primeira resposta que lhes dessem, a primeira vacina que propusessem. E passando essa fase, entramos no plano político. E abrem mão de uma série de coisas que seria impensável, não é? Dos seus direitos e das suas liberdades e tudo, não é? Exatamente. E, portanto, as autocracias agora têm um espaço livre para poderem atuar, como já estão a atuar, como a gente sabe na Rússia, como noutros países, com também um princípio de leitura que se pode fazer também a nível de partido em Portugal, hoje em dia. E eu acho que isso vai se afirmar. A nível da Europa há esse receio da extrema-direita estar a tomar poder. Nós já vemos em França, por exemplo, Marine Le Pen ficou em segundo lugar, esteve ali a lutar com o Macron. E na Alemanha houve também um grande crescimento, só para falar nos dois maiores países, não é? Exatamente. Há um grande crescimento. Chegando aqui a Portugal, nós somos sempre os últimos, não é? A ter as últimas novidades, mas agora temos 50 deputados também da extrema-direita. Exatamente. E isso eu acho que vai acontecer mais. Bom, temos a Itália também, com o governo também, com o governo social. Sim. Isso eu acho que vai acontecer naturalmente por essas razões que há bocadinho dizia. E por isso me parece que o futuro, após as experiências autocráticas, que nunca poderão ser muito longas, penso eu, se o racionalismo cartesiano e europeísta voltar a ter em consideração, mas que vai nos obrigar, a nível de governanças globais, pela primeira vez, é o que eu penso, e governanças temáticas, porque já não há... Bom, com as tecnologias de hoje, portanto, penso que é perfeitamente viável isso, e termos governos que são a soma das diversas governanças temáticas que naturalmente são constituídas por representantes de diversos governos também a nível mundial. Não será uma governança global, para já, acho que sim, que isso irá acontecer daqui a bastante tempo, mas já serão governanças temáticas globais. E isso acho que vai ser a maneira de ultrapassar as autocracias e que vai ser, se calhar, governos dessa natureza que vamos aprender a votar neles com colorações distintas conforme as etnias que os compõem. E as preocupações, naturalmente. Não sei se têm acompanhado os noticiários. Nós cá em Portugal houve uma grande polémica e que ocupa o espaço noticioso em torno da escolha do candidato do PSD, do Sebastião Bugalho, que é um jovem comentador da televisão, que de repente surge a candidato. Ele que até renegava a política, até aqui há pouco tempo.
Mas tem-se batido muito isto, mas de falar da Europa não se tem visto nada, ainda não se viu nenhumas propostas, o que é que defendem, o que é que não defendem. Não é? Saber, até haver ali alguma oposição entre a extrema-direita deve-se opor a uma série de coisas na Europa, que a Europa da soberania nacional, exemplo, por exemplo, do PCP, que também sabemos que eles defendem mais a soberania e menos Europa. Bom, mas não é? O PCP continua numa linha de continuidade. Sim, que já conhecemos. Portanto, aí já não nos traz novidade. Pelo contrário. No nosso caso, o PCP é até pelo contrário perante a linha de continuidade do PCP. Agora, os outros partidos, acho eu que também não tiveram ainda essa preocupação, porque temos também com um governo novo que tem mostrado uma certa indefinição de como pretende realmente governar. O que é também interessante, porque também ultrapassa o clássico de sabermos que vai ser, as reações vão ser estas. Não. Há aqui uma criatividade possível de imaginação e de pragmatismo que só quem está com o poder é que pode decidir se joga esta cartada ou se joga outra. E isso cria uma certa também instabilidade. Mas é essa mesma instabilidade que eu acho que permite que um jovem com uma grande competência e uma capacidade de intervenção e de política educativa já apreendida pode ser uma assinatura de criatividade diferente, exatamente numa Europa que também está necessitada de criar diferença, de criar diferença necessária para se afirmar perante os outros polos, como seja a da Rússia, como seja a dos Estados Unidos e como seja, de certa maneira, o Pacífico, porque o Oceano Pacífico, com a emergência chinesa, pela primeira vez quer tomar um mar seu, o que nunca fez e nunca soube, por isso é que nos agradeceu e nos concedeu Macau, por nós fazermos isso no passado e libertá-los dos piratas, porque eles não tinham demasiado terra para saber o que era o mar. Mas agora querem marcar o mar da China, eles chamam-lhe o mar da China. O mar da China, agora querem marcar o mar da China. E, portanto, também criando uma instabilidade que naturalmente será muito grande ali, não só com Taiwan, como com a Coreia do Norte, e versus um Japão que está naturalmente mantendo sempre as suas raízes muito tradicionais e valores muito consolidados, independentemente de um progresso inacreditável, inexcedível, como sempre conseguiu desde o pós-guerra, mas que acaba por ser ali um império, assim denominado japonês, quase em contramão com a envolvência, não é? Porque a envolvência é o mar, a envolvência é com ilhas que a Rússia nunca as reverteu para o Japão pós Segunda Guerra Mundial, é a pouca distância da Coreia do Norte, a pouca distância também de Taiwan, tudo isto é relativo, e como as Filipinas, que não são muitas ilhas. São muitas ilhas. Por isso quer dizer, estamos numa período, acho que sim, estamos numa época de transformação profunda que eu acho que é perigosa, sobretudo pela desinstitucionalização das instituições, que quando elas existem nós temos a chamada fulanização da política, a fulanização. Portanto, exatamente, quer dizer, é passar da instituição ao fulano, à pessoa, não é? E, isso portanto, vê-se muito quando votamos para as legislativas cá em Portugal. Foi necessário andar a repetir vezes sem conta, e mesmo assim não funcionou, porque toda a gente estava convencida, estávamos a votar no Montenegro ou no Costa, não se estava a votar para deputados. Aqui no Distrito de Santarém não tem nada a ver. Os nossos deputados aqui de Santarém não está lá o Costa, nem está lá e é desses deputados que depois se formava o governo.
Portanto, mas a tentação é fulanizar no líder, não é? E por ali segue tudo. E podemos estar aqui a eleger alguém que não nos interessa nada, que nós não nos revemos naquilo que ele diz, não é? Mas como ele é não é? Há aqui uma irracionalidade nisto, não vai lá, não é? É uma irracionalidade resultante de um progresso de comunicações e resultante de uma exatamente daquilo, das instituições que foram referências e que foram criadas não só após a Segunda Guerra Mundial, não, e até após a Primeira, em que houve essas tentativas de convencimento de que as Nações Unidas podiam ajudar a resolver e terem capacidade para... E como vemos que não está a ter. Vemos agora com esta questão de Israel, não é? O António Guterres, vezes sem conta, e várias resoluções tomadas, e Israel não abre mão daquela política de guerra, não é? Estamos com a Sociedade das Nações antes da Segunda Guerra Mundial, que também terminou em Geneve, que não tinha qualquer capacidade. E nós estamos exatamente com as Nações Unidas, considerado, não é, o centro em que todos vamos louvar ou queixar como o mundo vai vivendo nos seus diversos setores, mas sabendo que um Conselho de Segurança impede sempre qualquer afirmação. Aliás, eu também estava a ver, a Rússia anunciou que ia começar agora exercícios militares nucleares táticos na fronteira com a Ucrânia. Na fronteira com a Ucrânia, precisamente. Exatamente. Exercício militar nuclear. Portanto, como é um membro do Conselho de Segurança, permite-se fazer... Já se considera o nuclear também em diversos valores, porque há um nuclear básico que ainda não é muito grave e depois haverá outros, podem ser mais perigosos. O tático já me parece bastante assustador. Eu só falar em nuclear assusta, mas agora quando isso passa a fazer parte do discurso, não é? Assim, tão pragmático como o russo faz sentir, claro que assusta, não é? Claro que assusta. Desta discussão para o Parlamento Europeu, ainda voltando aqui, que temas é que gostaria de ver discutidos, sem ser só a fulanização entre a ex-ministra da Saúde, Temido, e o comentador Bugalho, a fulanização da política e as características de cada um? Que temas é que gostaria de ver debatidos sobre a Europa? Que são determinados? O que é que acha que está em causa para o nosso futuro, como europeus? Bom, isso é de certa maneira difícil, é complexo, porque nós precisávamos de saber, e quando digo nós, digo-nos uma comunidade cultural, política, até onde tem capacidades para propor, porque a nossa dificuldade está em nós próprios, a nível de nações, estarmos então tão enriquecidos com a nossa história, que a nossa história não nos permite, por vezes, avançar com liberdade para novas propostas. E não havendo novas propostas, há um anquilosamento quase constante nas afirmações e, bom, nessas afirmações que a nível político devem ser consideradas como aquelas a seguir. Mas isso já nada é, já não é. Portanto, estamos numa fase de transição tão profunda, tão interessante e tão perigosa, porque eu acho que se pode avançar bastante no valor humanista pela abertura ao outro, mas que mesmo nessa abertura tem que haver regras no respeito do outro, porque a abertura ao outro não significa só aceitar o outro, não é? Aceitamos o outro tanto quanto ele nos respeita, e assim podemos casar situações. Agora, se o outro vem se impor por necessidades mesmo que tenha, é uma imposição e nunca será um diálogo.
E daí conflitualidades podem nascer em qualquer minuto, não é? Ora, com o mundo a tornar-se tão pequeno, com a facilidade das comunicações que há, através da tecnologia e através da própria movimentação das pessoas, eu acho que estamos numa fase extremamente perigosa, tão interessante quanto o perigo o é. Não é? Porque o perigo é sempre qualquer coisa de interessante e que nos faz refletir e nos faz procurar uma defesa. Ou pelo contrário, até gostamos diabolicamente, chamemos assim, ou maquiavelicamente, propô-lo, para ver até o outro reage ou não reage. Portanto, há tudo aqui um diálogo humano, de jogo de culturas entre si, que eu acho que a Renascença italiana, mais uma vez, vem provar, com grande antecipação do tempo histórico, quanto Maquiavel tinha razão. Porque já que estamos todos tão próximos, através da tecnologia, já que estamos todos tão próximos no conhecimento que temos do mundo pelas diversas maneiras de o conhecer, a única dificuldade põe-se é no que cada um quer explorar ou ter desse conhecimento. E para isso tem que usar o outro para que ele ganhe, para que ele assine o seu próprio tempo. E a vitória aqui está na assinatura dessa vitória. Quer dizer, é muito fascinante, porque é procurar enganar o outro, dando-me para que seja eu a assinar o facto. Não quer dizer que eu cumpra, eu só quero assinar e dizer que fui eu que estive na base dessa solução ou dessa guerra. E no fundo é uma atitude tão homogénea a nível do mundo, na relação humana, que a dificuldade para cada um de nós que quer assinar o seu tempo de vida é a de usar maquiavelicamente os esquemas para ser eu. E se for eu estou feliz. Felicidade não há, mas isso não importa se eu sou feliz, quero lá saber o que é felicidade. Se eu sou feliz, os outros que me imitem, que me procurem, e eu então transporto esse bem-estar. Mas o conceito de felicidade, esse eu não posso dar, porque isso é indefinível. Cada um pode ser feliz ou não feliz, mas o ser feliz é ser ele, não é? É na liberdade de ser ele. E, portanto, pode usar caminhos que podem ser extremamente perigosos para ser o próprio, não é? E todos nós sabemos as situações que podem ser criadas a nível social, a nível familiar, a nível religioso, a nível, enfim, da criatividade, quando cada um procura apresentar a sua própria interpretação de si mesmo. Portanto, estamos numa fase extremamente também, ao mesmo tempo perigosa e tão interessante, que é a sobrevivência do ser humano na luta final por si mesmo. E essa luta final, por eu ser eu e, portanto, poder ser livre e feliz, posso ter que pensar que passar pelo nada é normal. E isto quer dizer, é muito preocupante passando à realidade. Preocupante no sentido do que as pessoas necessitam na normal. Passando à realidade, por exemplo, as alterações climáticas é um facto científico que nos ameaçam e podemos ser nada, podemos voltar novamente a não ter vida na Terra, como a conhecemos agora, não é? Os seres humanos. Mas isso obriga-nos a renunciar ao nosso estilo de vida atual, com automóveis, caminhões a deitar fumo, fábricas, a poluição, a produção dos plásticos, tudo isso. Sim, eu acho que tudo isso é supérfluo a partir de certa altura para o ser humano. Tudo isso são meios de sobrevivência cada vez mais afinados e mais conseguidos para iludir cada vez mais o homem no seu estar. É um estar falso de quem tem tudo, mas de quem tudo pode ser retirado pela própria natureza. E aí o homem só, perante esse nada, a que lhe é dado,
é que ele tem que se reencontrar com a essência das coisas, com a terra, com o vento, com o fogo, com a água, e vai se encontrar com os seus próprios princípios. O que o homem tem medo, como é evidente, porque isso, como eu dizia, é procurar o nada para renascer, ou se quiser, o nada que depois para o humano será possivelmente o espírito que lhe resolva essa situação. Um espírito que ele também não tem fronteiras. Portanto, o homem está criado, ou vai-se criar daqui para diante, cada vez com menos fronteiras, cada vez mais intrigado em procurar, ou ver-se perante o nada. Sim, como é variável a política, como é variável as cotas financeiras, como é variável tudo, o ensino, como é variável a segurança, tudo hoje em dia é mais variável. Não temos valores que nos segurem, que nos garantam realmente praticamente nada. E, portanto, o nada passa a fazer parte dessa visão. E se eu posso não ter nada, portanto, tenho que me agarrar, de certa maneira, ao espírito. E o espírito é pensar no trânsito, ao fim e ao cabo. Que estamos em trânsito. E, portanto, não devemos querer mais do que aquele trânsito que podemos vagamente apalpar. Daí as forças da natureza serem tão importantes, com as quais temos que nos identificar mais e mais. E pronto, e por isso estar a sentir que essa renovação que dá-se na própria natureza terá que se dar no próprio homem, não é? O próprio homem nasce para morrer, não é para ser eterno, ele próprio também evolui, nasce para evoluir, e a melhor evolução que o leva também ao fim de si mesmo. Portanto, a pessoa, acho que por outro lado, não deve ter medo perante toda essa tragédia que se pode, de holocausto quase, quando se faz tão bela arquitetura ao lado dos rios, como no Rio Tejo. Para tudo, o mar subir 2 metros, continua-se a construir, desde grandes hospitais a museus, porque é bonito refletir sobre as águas do Tejo, mas daqui a uns anos todos não se pode visitar a não ser a partir do 2º andar ou do 3º, porque é mais com a subida dos oceanos. Com a subida dos oceanos. Mas tudo isso sabe. Mas o homem não deixa de continuar a ter que assinar esse seu tempo com aquilo que ele próprio produz, que é a sua sabedoria para fazer arquitetura, ou fazer urbanismo, ou enfim, qualquer dessas artes. Mas eu acho que é sempre com uma consciência que se vai tendo cada vez mais de quanto o tempo é curto, torna-se cada vez mais curto. Quanto mais se sabe, mais curto o tempo se torna, não é? Quanto mais contactos temos, menos contactos queremos ter, porque nos enfastiam. Portanto, o homem cada vez, quanto mais sabe, quanto mais conhecimentos tem, cada vez necessita estar mais só para se sentir ele próprio. Porque a partir, senão é um pequeno dado que é distribuído. Uma coisa e o seu oposto, não é? Exatamente. Não é? E por isso, parar e procurar, acho que o silêncio, ele pode ser muito criador. Doutor, voltando aqui atrás na sua vida, recentemente foi apresentado um filme sobre a sua vida, produzido pelo Centro Tecnológico da Escola Superior de Educação de Santarém. Do Instituto Politécnico de Santarém. E o doutor, nesse filme, apresentou-se como um homem livre, despido de preconceitos, que procurou fazer o seu caminho, sem baias, sem restrições, não olhando às convenções sociais rígidas dos tempos de juventude num país que vivia em ditadura. Isto foi uma juventude, de certo modo, que se poderia dizer difícil, sofreu muitos dissabores na família, nos amigos, no meio, em Santarém. Conte-me um pouco sobre essa...
é óbvio que nasci num tempo em que as pessoas estavam logo iniciadas a seguir um percurso por uma questão de tradição familiar, por uma questão da existência de bens patrimoniais ou não, que era necessário preservar, pela necessidade de seguir uma conduta religiosa e não olhar para outras condutas religiosas que na altura eram consideradas, enfim, não tão dignas. Portanto, quer dizer, havia todo um percurso de estabilidade que um Estado considerado novo, nessa altura, portanto, quando eu nasci e até aos meus 30 anos, mais, existia. Mas o estar de acordo, portanto, seria o normal. Eu não sei se teria sido pela própria natureza que me rodeia, um privilégio que tive de nascer nesta casa, que me levou sempre a sonhar para além dos muros que a própria casa fecham. E a casa depois tornou-se muito simpática, porque se foi abrindo para mim durante a vida inteira e foi-me percebendo, não me expulsou. E eu fugia dela diversas vezes, fugia porque via um estrangeiro nas Portas do Sol e punha-me ao lado dele para ver se tentava falar, só para praticar a língua e para saber quem era. Bom, e fugia para a leitura, e fugia para andar com amigos que eram muito excêntricos, lembro-me, um deles, que nunca mais voltei a ver, em que até descíamos do liceu, atravessávamos a ponte até à Tapada e mais além, para discutirmos a independência das berlengas, porque achávamos que era um status quo tão estabelecido que tínhamos que arranjar uma solução qualquer. Vamos procurar a liberdade nas berlengas, é que não temos outra hipótese. E isso eram coisas naturais, não eram colocadas por ninguém. Acho que fazia parte de mim próprio. E ao mesmo tempo tendo essa consciência da própria pessoa. E isso era muito importante, e como eu já o relatei, que foi uma pessoa muito importante da minha vida, que era a minha avó, que dizia: quem vai aí é você. Quer dizer, olhe para os seus botões e você é responsável. É você estamos a entrar na cidade, ponha-se direito. Olhe para os seus botões, quem vai aqui sou eu. Portanto, é você que tem que assumir o bom e o mau que vier a fazer. E assim foi, quer dizer, foi uma vida inteira de procurar fazer aquilo que eu achava que era o que tinha mais a ver comigo. Teria sido eventualmente uma carreira diplomática. Estudou Direito, não é? Estava no meio do curso já? Sim, estudei Direito. E decidiu ir para a História. Exatamente, estava em Direito por uma obrigação, ao fim e ao cabo, familiar, de que gostariam que conseguisse a administração agrícola. Mas eu estar no campo era o prazer, naturalmente, da natureza, e era muito grande esse prazer, sentir a terra lavrada, sentir a rega nos campos, sentir as casas e ver ainda os avieiros, naquela altura no Patacão, era tudo isso interessante. Mas o que me entusiasmava à distância era Santarém na Colina. Era a cidade muito mais do que o campo ou a paisagem, era muito mais a relação humana. E aí achar que o direito podia ser uma solução versus o campo. Mas eu sabia que também não era, tinha que ser até ser maior, porque eu não era, tinha 17 anos quando fui para Direito, portanto ainda era muito novo, e só era maior aos 21 anos. Portanto era também o enganar para a liberdade, para chegar à época da liberdade e aceitar, porque tinha tido um avô que se tinha formado em Direito, mas no primeiro dia que entrou um cliente pela porta do escritório, ele saiu pela traseira e nunca mais voltou. Portanto, como eu tinha esse background, essa informação, portanto podia fazer o mesmo. E a família estava enganada até eu dizer a verdade, que só podia vir com
com os 21 anos ficou a independência, e nessa altura de Direito, embora até tendo feito algumas disciplinas ainda do segundo ano de Direito e passado, com algumas, enfim, naquela altura eram até notas razoáveis, porque era tão difícil, mas pronto, e daí passei para a História. E da História era a investigação histórica que eu gostaria, mas Portugal não permitia, porque, olha, eu tinha descoberto exatamente, através da minha tese de licenciatura, a razão da independência de Portugal e a Catalunha procurou mesmo, mas não conseguiu. Há uma relação entre a Catalunha e Portugal na mesma altura. Castela acudiu à Catalunha e deixou Portugal desprotegido, não é? E nós conseguimos essa relação graças e que foi uma coisa dificílima de encontrar, porque estava imensamente bem escondida toda a política de apoio à independência de Portugal, pelo rei Cristiano IV da Dinamarca, que na altura era ao mesmo tempo também soberano da Noruega e controlava os estreitos do Báltico. E ele naturalmente estava muito interessado que os Filipes diminuíssem naturalmente de poder e portanto estimulava Portugal, e a maneira que nos estimulou foi podermos, porque a Suécia na altura era a grande produtora de material de guerra, irmos lá buscar esse material e passarmos a fronteira, chamemos assim, a falar a expressão os estreitos entre o Mar do Norte e o Báltico sem pagarmos alfândega, o que era realmente um apoio enorme. Isso levava-me a ir para a diplomacia, mas que era a carreira que eu teria gostado de levar a cabo, embora com um bilhete na mão, como foi dado pelo professor Gonçalves Rodrigues, quando eu já dava aulas no ISLA, tinha acabado de ser criado nessa altura, para ser o primeiro professor no Japão. Eu achei que era melhor agarrar no bilhete e partir. Como é que era isso? Eu também tinha aqui essa pergunta. Como é que surgiu o Japão na sua vida? Ainda passou lá uns anos. O seu filho, o António, sim, nasceu no Japão. Passei lá 2 anos, que foram fulcrais na vida, mas nasceu dessa maneira, porque eu tinha ficado muito entusiasmado por ser um investigador. Portugal não permitia, de forma nenhuma. E então a carreira diplomática, onde estavam a maioria dos meus amigos todos, que depois foram embaixadores, uns melhores, outros piores, mas porque gostava sempre muito da relação e dos contactos com o estrangeiro, e era para aí que me davam livros e livros para eu me preparar para entrar na carreira diplomática, quando numa noite, quando saía do ISLA, depois de dar umas aulas, me diz o diretor: olha, falo com o professor Gonçalves Rodrigues, que ele tem uma proposta para lhe fazer hoje. E eu e a minha ex-mulher decidimos, nesse jantar tão divertido, escolhemos o sítio onde é que iríamos, porque percebi que era para o estrangeiro. Então tínhamos decidido que era Lyon. Iríamos para Lyon, porque estávamos no meio da França, assim dava para ir a Paris, dava para ir a Roma, dava para ir à Suíça, dava para ir a Portugal. E quando acabo de jantar e falo para o professor, ele diz ao Canavarro, pergunta à sua mulher se ela está de acordo. Você está casado só há 2 ou 3 meses e a proposta que eu lhe faço é você ir para o Japão, para Tóquio. E dizia à minha ex-mulher: ó Pedro, então onde é que é? Eu disse: é Tóquio. Mas isso não é no Japão. É. Lyon ficou por terra e eu apanhei o avião, levando 3 livros para construir um leitorado, que era a pesca no atum, no Algarve, do ex-presidente da República, não sei o nome dele. E era também um livro de Júlio Diniz, e o Mau Tempo do Canal, do Nemésio, e uma bandeira de Portugal dobrada em 4. Por isso que eu levei para chegar ao Japão. Bom, mas isso tinha a propósito, eu já nem sei. Estava-lhe a perguntar de como é que tinha surgido o Japão na sua vida. O Japão surgiu assim, sem preparação nenhuma. Depois, o Japão ficou em si. Tinha lido Venceslau de Moraes, tinha vindo a nível de cultura geral, e tinha gostado muito, mas não foi por isso. Foi uma oportunidade, não é? Foi só pela oportunidade. Mas o Japão depois ficou em si. Dessa passagem ficou muita coisa, não é? Não, depois o Japão tornou-se muito importante. Primeiro porque era um Japão
que tinha sido 2 anos depois das Olimpíadas, em Tóquio, foram em 64, eu desembarquei em 66, e o Japão não só mantinha toda a sua tradição ao vivo, as mulheres vestidas de kimono, com os filhos às costas, guetas, os homens também. Portanto, eu no Japão, a última vez que estive foi talvez aqui há 10 anos, eu vi uma mulher vestida de kimono, uma durante aí 10 dias, só isso que lá estive. Portanto, e ao mesmo tempo era todo o desenvolvimento que o Japão renascia, e que era uma coisa perfeitamente extraordinária. Mas o Japão não era importante por isso era tudo impressionante. Ver o que era a organização de podíamos viver, que eu fiz essa experiência, porque percorri uma grande parte do Japão, sobretudo todas as áreas relacionadas com os portugueses, ilhas afastadíssimas, exatamente no fim do continente japonês, em que se vivia exatamente como no centro de Tóquio. As horas dos autocarros eram pontuais, os comboios partiam, não havia um minuto de atraso. Se havia um minuto de atraso, deviam pedir desculpa. Bom, era assim um rigor e um estar a horas, uma responsabilidade que eu me vi a viver, até porque depois tive o privilégio de fazer parte da universidade, da antiga Universidade Imperial, chamada Todai, onde só havia alguns professores estrangeiros, que nem era para aprender o português. Eu tinha que fazer as minhas conferências, as minhas aulas em inglês, sobre a chegada dos portugueses ao Oriente, e o outro era para analisar o primeiro dicionário de um jesuíta português, chamado Tsuzu, para japonês, e era um grupo só de especialistas, professores dessa universidade, em que eu procurava explicar o que era o português do século XVII, para eles compreenderem o que era também o japonês do século XVII deles. Era muito interessante. Mas cá as pessoas não percebiam nada. Quase que me criticavam, ou criticavam mesmo, porque eu nunca passava da letra A ou da letra B, porque não percebiam o que eu estava a fazer. Queriam era as pessoas a falar português e não percebiam que eu estava na principal universidade de Tóquio, onde havia 4 professores estrangeiros, que era o máximo, não era por mim, é porque o nosso embaixador, Armando Martins Janeiro, era um homem vulgar, com uma presença no Japão muito singular, e que nessa altura o diretor dessa grande universidade era um célebre filósofo do hinduísmo, que era o Hajime Nakamura, que era amigo. E foi o Hajime Nakamura, numa cerimónia bem longa, com muitos outros professores, a saberem se eu poderia ser aceite ou não. Era um privilégio. Se me tivessem a bater nas costas, os japoneses já meio bebido e misturando saquê com cerveja, o que eles nunca fazem, mas que faziam quando já estavam bem divertidos, sobretudo aos fins de semana, ou quando isso era um exagero, eu bastava dizer que era professor da Todai e eles imediatamente punham-se em vénia a pedir-me desculpa. Era o máximo, quer dizer, foi um privilégio que eu tive com 28 anos, 29 anos, e que me ajudou muitas vezes a resolver problemas de exageros de confiança, enfim, são histórias tão longas, mas que era muito interessante essa dignidade e esse respeito que eles têm às instituições. E depois é também a descoberta da pontualidade, a descoberta da seriedade em tudo, a descoberta do silêncio, a descoberta do casamento desse silêncio com a natureza, a descoberta da proteção da natureza. Não se corta o ramo da árvore, põe-se um pau segurando o ramo, porque ele tem vida e continuará de uma forma ou de outra a crescer. Não se corta e deita fora, ou se aproveita para lume. São valores, quando se é pelo menos muito novo, a pessoa é impregnada por eles e quer dizer, fazem parte de nós a vida inteira.
Depois, não sei se foi fundador ou pelo menos foi dirigente da Associação Portugal-Japão. Sim, fui fundador. Fui fundador e depois fui presidente durante 15 anos. E que foi também muito interessante porque trouxe pela primeira vez a Portugal cerimónias budistas e cerimónias shintoístas, que são as duas religiões grandes deles, não é? Quando nascem são todos shintoístas, porque é Deus a Mãe, é o valor da terra, é o valor da natureza. Mesmo o próprio imperador, antes de ser oficializado como imperador, numa cerimónia particular, na véspera, um pavilhão ao lado, passa a noite com a deusa Mãe, a Matutashi, se não me engano, casa-se com a terra, casa-se com a fidelidade à nação. E trouxe cá esses hinduistas e também os budistas, porque depois também os budistas quer dizer, os japoneses quando nascem são todos hinduistas, quando morrem são todos budistas. Durante a vida não importa, são o que puderem ser e o que melhor quiserem ser, sabem que está garantido, até nasceram, a morte também está garantida, portanto então, eles são nisso muito pragmáticos e são muito saudáveis, nesse aspecto. Eu andava aqui agora um bocadinho e que aqui em casa, quando existia a fundação, também tive aqui cerimónias budistas. Eu assisti a algumas também por aqui, em Santarém. Era muito bonita aqui, estava aqui coberto, fazemos aqui umas cerimónias, uma procissão com amigos budistas.